bom dia, virtuosas! Bom dia nessa terça-feira. Vamos iniciar o nosso dose de fé diária, uma palavra para transformar o seu coração, para renovar a sua fé, para que você se torne uma mulher segundo o coração de Deus. Estamos em construção, aprendendo a sermos mulheres virtuosas, mulheres que realmente edificam a sua casa, o seu lar, que transformam, que são mulheres de influência, que aonde chega faz a diferença. Então eu quero te convidar, você abrir o seu coração nessa manhã. Nós estamos falando sobre as 4 estações na vida da mulher virtuosa nesse mês de julho. E Deus tem assim, gente, nos edificado de muitas formas. Já falamos sobre a primavera, já falamos sobre o verão na vida da mulher virtuosa. E agora essa semana nós iniciamos o outono na vida da mulher virtuosa. O que é esse outono? O outono é aquela estação onde os ventos são contrários, aonde nós passamos por muitos ventos, por muitas situações às vezes que são difíceis e que pra gente vencer, pra gente conseguir romper na nossa vida, a gente precisa estar muito bem alicerçada. Então eu quero te convidar a você abrir o seu coração, porque você vai sair dessa live hoje pronta para poder enfrentar qualquer vento contrário na sua vida. Já quero te convidar a compartilhar essa live, clica aqui no aviãozinho, compartilhe essa live com o máximo de pessoas, porque eu tenho certeza que será bênção na vida de todas que forem alcançadas. Oi, Gabi, bom dia. Seja bem-vinda, vai chegando, amadas. Deixa eu aumentar nosso louvor aqui pra gente poder iniciar. É a certeza do que não pode se ver. A fé. Vou colocar o tema da live hoje, suportando as aflições com fé. Milagres acontecerão. Deixa eu colocar aqui, suportando as aflições com fé. Milagres acontecerão. Oi, Elaine. Oi, Maria José, pastora amada. Suportando as aflições com fé. Vamos orar em nome de Jesus? Enquanto as meninas vão entrando. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã. Queremos, meu Pai, te agradecer por mais essa oportunidade. Agradecer porque Tu és real, meu Pai. Muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigada, meu Pai, por mais essa oportunidade, essa manhã maravilhosa de terça-feira, onde eu creio, meu Pai, que coisas maiores virão sobre as nossas vidas, que milagres vão acontecer na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, porque grandes coisas o Senhor tem feito, meu Pai, tem preparado para nós. Por isso eu peço, Espírito Santo, fale conosco nessa manhã, que o Senhor nos revele o Teu querer, a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amadas. Oi, Kellen. Bom dia, querida. Bom dia, bom dia. Deixa eu trocar aqui o fundo. Glória a Deus. Amadas, vamos lá então. Vamos para a palavra de hoje. Nós estamos falando desse outono na vida da mulher virtuosa. E esse outono eu falei para vocês ontem, que se a gente não tiver muito bem fundamentada, muito bem alicerçada, se as nossas raízes não estiverem extremamente fincadas na palavra, quando chega o inverno a gente não dá conta, quando chega a dificuldade a gente não dá conta de passar. Por isso que é no outono que eu falei para vocês, essa semana eu quero preparar vocês para enfrentar toda e qualquer situação, porque nós vamos entrar agora na próxima semana no inverno, que aparentemente é a pior estação na vida da mulher virtuosa. Então o outono já é esse preparo. Eu quero pedir para vocês, compartilha essa live, clica no coraçãozinho para o Instagram entender que essa live é relevante e começar a entregar, porque vocês sabem que nem sempre o Instagram entrega. Então curte, comenta, fala amém, glória a Deus, vai dando uma coisa. Quanto mais vocês comentar, mais esse Instagram vai entender que a live está sendo bênção. Então vamos lá, hoje eu quero falar com vocês da continuidade daquilo que eu falei ontem,
vocês da gente aprender a carregar a nossa cruz. Lembra que eu falei ontem pra vocês que muitas das vezes a gente ora, a gente fala ao Senhor para nos livrar de problemas, e existem situações, problemas que Deus não vai nos livrar, mas a graça dele vai nos sustentar para que a gente chegue até o fim. A graça do Senhor vai nos sustentar para a gente passar por esse problema que ele não, muitas das vezes não vai tirar. Oi, Lu, bom dia, querida. Que muitas das vezes ele não vai tirar da nossa vida. Então, hoje eu quero te falar sobre suportar as aflições com fé. Baseado em quê, Paula? Baseado na vida de João Batista. Por quê? A Bíblia vai nos contar lá em João 1, 19 e 23. Deixa eu abrir aqui que eu quero ler com vocês, para ser bem fiel à palavra. Olha isso daqui, ó. João, no capítulo 1, no versículo 19 até o 23, vai falar assim: os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntar a João quem ele era. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Olha que fantástico. A Bíblia está falando que João, ele pregava no deserto, ele estava ali pregando, ele estava ali batizando. E aí, então, os sacerdotes, eles começam a perguntar, mandam mensageiros para perguntar: você é o Messias? Ele fala: não, eu não sou. Você é Elias? Não, eu não sou. Você é algum profeta? E ele fala: não, eu não sou nenhum profeta. Então, quem é você? Ele fala: eu sou a voz que clama no deserto, que prepara o caminho para o meu Salvador. Então tá, vamos lá para você entender. João Batista, ele era escolhido do Senhor para preparar o caminho para Jesus. Bom dia, Enelilda, bom dia, Ivânia, bom dia, Walter. Olha, preste bem atenção nisso. João Batista, ele era escolhido para poder preparar o caminho para o nosso Salvador. Ele era escolhido para poder preparar o caminho para Jesus. Então ele sabia quem ele era, ele sabia inclusive que ele era primo de Jesus. João Batista era primo de Jesus e ele sabia disso. Ele sabia qual que era a sua identidade em Cristo. Qual que era a identidade de João Batista em Cristo? Ele era um mensageiro. Ele sabia também quem ele era. A Bíblia fala também que João Batista, ele exercia o seu chamado. Qual que era o chamado, o propósito de João Batista? Preparar o caminho. Ele sabia exatamente e o melhor de tudo na vida de João Batista: ele não negociava princípios. João Batista, ele era muito duro nisso, naquilo que ele era convicto. Ele tinha convicção de quem ele era, de qual que era o seu chamado, de qual que era a sua identidade em Deus. Ele sabia exatamente tudo isso. Tanto que quando perguntaram para ele: quem é você? Oi, Fabi, querida. Eles falaram, ele falou, ele não teve dúvida. Quando falou: por que você faz o que você faz? Ele não tinha dúvida do porquê que ele fazia aquilo. Preste bem atenção nisso. João Batista, ele era categórico. Ele era um cara que sabia falar, que sabia aquilo que ele estava fazendo ali. Ele não estava ali pregando, gente, o vento. Não, ele sabia. Só que quando ele foi preso, justamente por ele ter essa firmeza no chamado, no propósito dele, justamente por ele não negociar nada, ele acaba sendo preso. O rei Herodes pede a cabeça dele. E o que a Bíblia fala? Quando ele foi preso, João Batista, ele entrou em um conflito muito grande com ele mesmo. Por isso que eu estou te falando, a gente tem que estar muito bem, gente, fundamentada, alicerçada, pra gente aguentar quando os problemas vier na nossa vida, pra gente aguentar quando os ventos contrários vier. Preste bem atenção nessa palavra. Quando João Batista, ele foi preso, ele envia mensageiros até Jesus e ele começa a perguntar. Olha o que ele fala, olha o que a Bíblia fala. Que ele começa a perguntar lá em Mateus 11:3. Ele enviou mensageiros para Jesus para perguntar se Jesus era o Messias, ou será que eles estavam esperando, ou será que eles deveriam esperar outro? Olha isso.
Bom dia, Ale. No meio da aflição, na hora que João Batista ele é preso, ele manda mensagem para Jesus perguntando assim: Jesus, o senhor é o Messias mesmo? Ou será que eu tenho que esperar outro chegar? O que aconteceu com João Batista? Por que será que na hora que ele foi preso, ele começa a questionar? E quando ele questiona Jesus, eu quero que você entenda bem algo. Antes dele questionar Jesus, essa pergunta também reflete sobre quem ele era. Você tá me entendendo isso? Antes dele questionar se Jesus era um Messias de verdade, quando ele estava preso, primeira coisa que ele vem questionar é a sua identidade, porque ele sabia quem ele era, ele sabia qual era o propósito dele. Eu acabei de ler com vocês, ele sabia por que ele estava ali pregando no deserto, ele sabia, eu estou aqui preparado. Ele cita a própria palavra de Deus para falar quem ele era. Eu sou aquele que clama no deserto, está lá em Isaías, ele mesmo fala. Só que quando ele está na prisão, amado, ele perde a sua identidade. Ele deixa de acreditar no Messias. Ele tem essa ousadia de perguntar para Jesus: o Senhor é quem eu havia de esperar? E por que João Batista faz essa pergunta? Porque João Batista, ele acreditava que Jesus ia livrar ele da prisão. João Batista achava que Jesus ia lá em Herodes e ia tirar ele de dentro daquela prisão, porque João Batista sabia que ele estava condenado à morte. E eu quero que você preste bem atenção. Você lembra que ontem eu falei, às vezes a gente ora, a gente pede para Deus nos livrar de problemas, e tem problema que Deus não vai nos livrar. Assim foi com João Batista. Ele achou que Jesus ia livrar ele da morte. Ele achou assim: peraí, eu sou João Batista, eu sou primo de Jesus, eu preparei o caminho para que ele chegasse, eu pregava antes dele aqui. Ele vai me livrar. Ele não vai deixar eu morrer na mão de Herodes. Ele estava se sentindo sozinho. Ele estava se sentindo abandonado. Como muitas das vezes eu e você sente. Às vezes no meio da luta, no meio dos problemas, às vezes acontecem situações tão inesperadas que a gente se vê ali à deriva. A gente se vê como se a gente estivesse num barco no meio do mar sozinha, tendo que remar sozinha. Como se você tivesse que remar contra a maré sozinha. Como se você estivesse ali sem ninguém para poder ajudar. Você se sente literalmente abandonada. Parece que você está tirando força da onde você não tem para tentar remar contra essa maré que vem contra você. E você fala: Senhor, aonde o Senhor está? Quantas vezes você questionou se Deus era Deus de verdade? A Kellen está falando aqui, é verdade. Quantas vezes você questionou a existência de Deus na sua vida? Quantas vezes você duvidou de Deus? Você falou assim: Senhor, o Senhor não existe. Porque se o Senhor existisse, o Senhor não é possível que ia ver eu passando essa situação e não ia fazer nada. E não ia me livrar. Quantas vezes você até pensa assim: nossa, o tanto que eu sirvo a Deus, quanto tempo faz que eu sirvo a Deus, que eu oro, que eu jejuo, que eu tô na igreja, há anos que eu tô na igreja. Não é possível que Deus não vai me livrar desse problema, dessa situação. E você começa a questionar a tua identidade. Você começa a questionar a veracidade da existência de Deus. Eu lembro, amados, que quando eu tinha ali por volta dos 15 anos de idade, mais ou menos, eu já pregava, eu já era uma menina muito ativa na igreja, eu era uma adolescente muito, muito ativa mesmo. Era assim, era casa, igreja, igreja, casa, eu vivia na igreja. Mas eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, meu padrasto, ele já tinha tomado tiro, estava na cadeira de rodas e ele dava muito trabalho. Se ele dava trabalho antes, quando ele estava bem, gente, de saúde, quando ele andava perfeitamente, gente, depois que ele foi pra cadeira de roda, a coisa ficou pior. Porque ele se afundou na depressão. Aí ele começou a fumar crack. Ele começou a usar drogas mais pesadas. E eu lembro assim que a situação era tão difícil que eu vi o sofrimento da minha mãe, aquela luta, minha mãe trabalhando e ela sustentando a casa e ela sustentando o vício dele, porque sim, minha mãe dava dinheiro pra ele, gente, todos os dias pra ele fumar droga, todos os dias ela dava dinheiro. Eu era aquela que levava ele pra tudo quanto é médico, porque minha mãe não tinha como acompanhar e eu que acompanhava. E aí chegou um determinado dia que eu lembro como se fosse hoje. Que de madrugada eu levantei, eu fui lá pro meio do quintal. Minha casa tinha um quintal muito grande, essa casa onde a gente morava, tinha um quintal enorme.
eu fui lá pro quintal, eu comecei a olhar as estrelas do céu assim, isso era de madrugada. E eu comecei a questionar a Deus. Eu já era batizada nas águas, eu já orava em línguas, eu já expulsava demônio. Eu já fazia de tudo na igreja, tudo vocês imaginarem. Eu era aquela que ia das missões, que ia para o hospital, que fazia célula, que cantava, que pregava, que dançava. Gente, fazia de tudo. Mas eu questionei a Deus. Eu comecei a dizer, Senhor, o Senhor não é possível que o Senhor existe. Se o Senhor existe, me prove então a sua existência. Porque não é possível que o Senhor existe e o Senhor está vendo o tamanho do sofrimento da minha família aqui com esse homem. O Senhor está vendo o meu pai, a gente sofrendo com esse cara aqui dentro de casa. Esses traficantes que vira e mexe vêm aqui ameaçar a gente. O Senhor estava, não é possível, o Senhor não existe não, Senhor. Prova para mim, eu comecei a dizer isso para Deus. Prova para mim, Pai, que o Senhor existe. Você sabe o que Deus falou para mim? Nada. Absolutamente nada. Eu chorei, eu questionei, eu falei pra Deus que eu não ia mais pra igreja. Eu falei, não quero saber disso mais não, porque o Senhor não age. E, gente, foi assim, eu entrei numa crise existencial, eu vou te falar isso, crise existencial completamente, aos 15 anos de idade. Eu tinha muita certeza e convicção de quem eu já era, eu tinha muita certeza e convicção de Deus na minha vida. Mas eu entrei nessa crise por quê? Porque eu achava que por eu fazer aquilo que eu fazia na igreja, por eu ser quem eu era, Deus ia me isentar daquilo. Deus ia me livrar. Deus ia fazer um milagre na vida do meu padrasto e ia livrar ele das drogas. Eu tinha essa certeza e essa convicção dentro de mim. Só que isso aconteceu, amada? Não. Isso não aconteceu. E eu tive que aprender a lidar com o silêncio de Deus naquele momento. Porque Deus não tem que provar para a criação que Ele é o Criador. Você já viu alguém ter que provar para essa garrafa que está aqui, quem criou a garrafa, provar para a garrafa que Ele é... Não, eu sou o Criador, eu existo. Gente, se a garrafa existe, quer dizer, o Criador dela existe, ela não vive, ela não existe por ela só. Assim sou eu e você. Só do fato da gente existir já é a mais pura realidade que Deus existe na nossa vida, porque nós fomos criados e feitos por Ele. Então não existe nenhuma dúvida no nosso coração quanto à veracidade da existência de Deus. E olha o que Jesus dá a resposta para João Batista. João Batista, você está se sentindo sozinho. João Batista, você está se sentindo abandonado. João Batista, você perdeu a sua identidade. Mas deixa eu te falar, quando João Batista manda essa pergunta para Jesus, se ele era o Messias, ou se ele era quem havia, ou se o próprio João Batista havia de esperar outra pessoa, Jesus fala, dá uma resposta lá em Mateus 11, 4, 6, a Bíblia vai falar, olha aqui, deixa eu ler para vocês, Mateus 11, no versículo 4, no verso 6, olha a resposta que Jesus dá a João Batista. Jesus respondeu, voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Cara, olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus está falando assim, João Batista acorda para a vida, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo. João Batista, aquele que não podia falar, está falando. João Batista, deixa eu te falar uma coisa, o morto está sendo ressuscitado. João Batista, os pobres estão ouvindo o evangelho. Aí Jesus resgata a alma de João Batista como? Felizes aqueles que não abandonam a sua fé. João Batista, deixa eu te falar uma coisa. Feliz será você se você não abandonar a sua fé. Preste atenção nisso, amada. No meio dos ventos contrários, a gente quer abandonar a nossa fé. No meio dos problemas, a gente acha que Jesus esqueceu de nós. No meio das dificuldades, a gente acha que Deus não está vendo aquilo que nós está passando. Só que a palavra de Deus fala, Jesus está falando, olha para os milagres que estão acontecendo à sua volta. Olha para os milagres. Eu continuo operando. João Batista, eu não preciso falar quem eu sou. Aquilo que eu faço já prova. Fala para João Batista aquilo que vocês estão vendo, aquilo que vocês estão ouvindo. Jesus não falou assim, eu vou te provar que eu sou falando, eu sou o Messias. Não, Jesus falou assim, olha os milagres que eu tenho feito.
Olha tudo que eu já fiz na sua vida, João Batista. Felizes, e é esse versículo que eu quero ficar, felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Feliz será você, minha amada, se você não abandonar a sua fé em Deus. Feliz será você, minha amada, se você entender que em meio ao caos, Deus nem sempre vai te livrar, mas Ele vai estar ali com você. Feliz será você se você não abandonar a sua fé por causa disso. Essa é a fé verdadeira. Vamos lembrar da nossa fé verdadeira lá do verão, na vida da mulher virtuosa? Essa é a nossa fé. Jesus testemunhou o milagre que ele estava fazendo para João Batista. E olha que interessante. A Bíblia fala que João Batista ele foi considerado o maior homem nascido de mulher. Preste bem atenção nisso. Ele foi considerado o maior homem nascido de mulher. Não houve como João Batista. Mas João Batista ele perde a sua identidade. Ele desacredita de quem é Jesus no momento que ele estava preso, no momento do caos, no momento da dificuldade. Ele perde a sua identidade. Só que quando João Batista ele recebe essa palavra, é como se ativasse dentro dele novamente aquele João, aquele que era desinibido para pregar, aquele que preparou o caminho. João Batista teve a certeza e a convicção ali, ele é sim o Messias, mas ele não vai me livrar da prisão. E você tem que ser muito forte o suficiente para entender isso, amada. João Batista ele morreu naquela prisão, morreu. Cortaram a cabeça dele, colocaram num prato para entregar. Você está me entendendo isso? O que é isso? A pessoa ela tinha a certeza e a convicção de Cristo, tinha, mas ele mesmo assim morreu. O fim para cada uma de nós, ele vai ser diferente. O meu fim vai ser diferente às vezes do seu fim. E isso não importa a maneira como a gente vai encerrar essa vida. Não importa a maneira como a gente um dia vai falar adeus. Porque é um adeus aqui para a terra, mas é um até logo ali para a eternidade. A eternidade ela é igual para aqueles que creem na palavra, para aqueles que não abandonam a fé. Então por isso que a Bíblia fala que a gente não deve se preocupar com as coisas terrenas deste mundo. A gente tem que pensar nas coisas do alto, porque é para lá que a gente vai, minha amada. A gente não vai passar a nossa eternidade no sofrimento. A Bíblia fala que os problemas, as aflições do tempo presente, elas não se comparam com a glória que há de vir. E você tem que entender isso. Aquilo que você passa aqui não se compara com a glória que você vai ter na eternidade. Não se compara. Então às vezes você fica muito focada aqui na dor, no sofrimento, se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada, perdendo a tua identidade, abandonando a sua fé, sendo que o Senhor está falando, tira o olho disso daqui, porque maior é o que eu tenho preparado para você. Maior é o que eu tenho preparado para você na eternidade. Foi o que o Senhor Jesus falou. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, quando ele ressuscitou e ele ascendeu aos céus, ele deixa uma palavra para nós aqui. Eu vou preparar a morada, mas eis que eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então muitas das vezes, amada, a gente se sente sozinha porque simplesmente a gente não busca o Espírito Santo. A gente não fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, vem aqui, renova a minha fé. Porque a Bíblia fala, se você tem falta de fé, peça a Deus. Ore ao Senhor. Fala para Deus, Deus me dá a fé para eu passar por esse vento, essa ventania na minha vida. Mas não abandone a sua fé por conta disso. Não abandone a sua fé por conta desse problema. Não se sinta menosprezada por conta dessa dificuldade. Não ache que Deus te esqueceu por causa desse problema. Não ache que você vai morrer no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la. Deixa eu te falar, Paulo, então por que Deus não livrou João Batista? Porque, deixa eu te falar uma coisa, o objetivo na vida de João Batista era preparar o caminho do Senhor. E ele concluiu isso com louvor. Com louvor. Então, para Jesus não fazia diferença ali naquele momento de tirar ele da prisão ou não, amada. E como que João Batista, ele ia provar a sua fé de verdade, se ele suportasse
aquela prisão até o fim. A Bíblia fala que o reino de Deus, e aqui Jesus ele vai continuar falando, inclusive, o reino de Deus ele é tomado por força e por violência. E só se apodera do reino de Deus aquele que é forte e aquele que é violento. Mas é forte e violento contra quem? Contra pessoas, não contra si mesmo. Eu preciso ser forte contra mim mesma para poder suportar as aflições. Naquele momento que eu quero desistir, eu não vou desistir. Naquele momento que eu quero desanimar, eu não vou desanimar. Mas eu vou suportar. Eu vou suportar. Foi isso que eu fiz, amada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu suportei até o fim. Eu já contei pra vocês que o meu padrasto, ele morreu. Paula, Deus livrou a vida do seu padrasto? Não sei se livrou, não sei se na hora da morte ele pediu perdão. Quem sabe, vai que ele pediu. Mas eu lembro que quando a gente começou a sair de casa, né? Eu saí, minha irmã saiu com as minhas duas sobrinhas, minha mãe parou de dormir em casa porque a gente começou a ficar com muito medo, porque os traficantes estavam ameaçando a gente demais. Enfim, resumindo o cantar da obra, eles foram, prenderam meu padrasto na cadeira de roda, tacaram gasolina, álcool, fogo, queimaram meu padrasto. Tudo lá, ele morreu assim, queimado. Mas ele sobreviveu 2 dias na UTI ainda. A mãe dele conseguiu tirar a mãe dele morava com a gente, né? Ela conseguiu tirar ele do meio do fogo. E ele teve mais de 85% do corpo queimado. Então você pensa. E eu lembro, gente, que quando eu cheguei na UTI, eles só deixaram eu entrar porque eu me identifiquei como filha. E eu tinha meu padrasto como um pai mesmo. Apesar de tudo e qualquer coisa, ele sempre foi um pai pra mim. Sempre foi, assim, uma pessoa que sempre fez coisas boas pra quem tava dentro de casa. Vamos dizer assim, né? Nunca deixou faltar nada. Mas em relação aos outros de fora, ele era muito ruim. Ele era um cara muito ruim. Mas enfim... Eu lembro que quando eu cheguei naquela UTI, ele não podia me ouvir, ele estava cheio de aparelhos, os médicos falaram assim que estava tentando salvar a vida dele, porque ele estava muito queimado. A ponta do nariz dele não existia, a ponta das orelhas não existia, isso aqui estava assim muito queimado, muito queimado mesmo, muito, gente. O cabelo dele queimou inteirinho. Era assim, foi surreal, eu vou te falar que foi surreal. Isso aqui, a pele tinha saído assim do pescoço, sai. É assim... É difícil falar, porque foi uma situação muito difícil, mas eu lembro que quando eu tava ali na UTI, eu comecei a cantar aquela música, campeão, vencedor, Deus das asas faz teu voo, campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra, como é que é? Eu esqueci agora o final da música, mas enfim. Eu comecei a cantar esse louvor. Ah, lembrei. Acredite, é hora de vencer. E essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. E eu comecei a cantar lá na UTI. E eu falei assim pra ele. Falei, eu não sei se você me ouve. Eles falam que você está em coma. Eu falei, eu não sei se você me ouve. Mas se você estiver me ouvindo, saiba que o Pai... Ele te perdoa. Ele te perdoa por todos os seus pecados. Ele te perdoa. Ele te perdoa por você ter abandonado a si mesmo. Ele te perdoa por você ter abandonado a sua fé. Ele te perdoa por todo o mal que você fez. Então, Alexandre, ele chamava Alexandre. Falei assim, Alexandre, se você me ouve, você sabe que eu sempre tive você como um pai. Peça perdão pra Deus aí agora, no seu íntimo. Gente, eu comecei a crer que ele estava pedindo perdão. E eu comecei a orar com ele e falei, repete essa oração comigo. Você repete? Falei, eu sei que você está me ouvindo, repete essa oração comigo. Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas, minhas transgressões. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu livro na vida eterna. E que eu possa descansar em paz. Paula, ele ouviu essa oração? Não sei. Eu não sei se ele ouviu. Eu não sei se ele me entendeu. Mas dentro do meu coração, eu fiquei em paz. Em paz por saber, Deus, o Senhor não livrou como eu orei, amadas, naqueles 2 dias.
Como eu orei ao Senhor pedindo para Deus livrar ele daquela UTI. Mas eu lembro que os médicos falavam assim, se ele sobreviver, ele vai vegetar. Se ele sobreviver, ele vai vegetar pro resto da vida dele, ele vai vegetar, não tem como, os órgãos deles cozinharam, porque foi muito fogo, os órgãos deles cozinharam, não tinha veia mais para poder pegar, ele precisava fazer transfusão de sangue, não tinha veia para pegar mais. Deus não o livrou da UTI, mas Deus, eu creio que levou ele para a eternidade, aonde não há dor, aonde ele não precisa mais de drogas para se drogar, aonde ele não precisa mais ficar com medo de alguém ir lá e fazer uma maldade dessas com ele. Amada, eu tinha tudo para abandonar a minha fé, eu tinha tudo para achar que Deus não me amava, eu tinha tudo para me achar que Deus tinha me esquecido, mas Deus não me esqueceu. Eu tô aqui para te falar, para te dizer isso. Deus, muitas das vezes Ele não vai nos livrar da prisão, Ele não vai nos livrar do problema, mas Ele vai estar ali, Ele quer que a gente não abandone a nossa fé, que a gente continue crendo, que a gente continue orando, que a gente continue crendo que Ele vai fazer a obra dEle, que a obra dEle é completa. Eu creio perfeitamente que Ele completou a obra dEle na vida do meu padrasto e completou. Eu creio em nome de Jesus, eu creio nisso. Da mesma forma que Ele está completando na minha vida e vai completar na sua também. Então não perca a tua identidade, não perca a tua fé, não acha que Jesus não está vendo o seu problema, não acha que Jesus te esqueceu, porque Ele não te esqueceu. Existem problemas, amados, que a gente vai ter que passar, a gente vai ter que suportar. Suporta. Foi isso que Deus falou para mim, Paulo, suporta com fé. Suporta, porque vai passar esse vendaval, vai passar. Suporta, suporta, suporta na sua vida esse problema, suporta. É muito fácil desistir, gente. É muito fácil a gente simplesmente abandonar e falar, eu não quero mais saber disso. Desistir é fácil, eu quero ver você suportar, você vencer essa adversidade no seu casamento, você vencer essa doença, você vencer essa crise financeira, você vencer essa crise emocional, você vencer de verdade no seu trabalho, você vencer a calúnia, quando todo mundo tá te difamando, quando todo mundo tá falando mal de você, e você não abre a boca, como Jesus fala, como ovelha muda para o matadouro. Ele não abriu a boca para se defender, mas por si só a obra dele falava por ele mesmo. E a gente fica preocupado o tempo inteiro em ter que falar quem que a gente é, em ter que justificar aquilo que a gente faz. Para com isso, para de querer ficar se defendendo de uma coisa que Deus já te escolheu. Você não precisa provar isso, a tua identidade para ninguém. Você é filha amada do Pai e ponto final. Não tem nada que vai tirar isso de você. Não existe nada. Não deixe que as dificuldades tirem isso de você. Não deixe que os seus problemas tirem a tua fé. Não deixa. Paula, você chora porque você está triste? Não. Eu choro de alegria porque eu venci. Porque eu tenho suportado. Porque dia após dia eu tenho suportado. E não é suportado, gente, com tristeza. É suportado com alegria. Com alegria. É sendo muito grata a Deus, porque hoje eu poderia estar morta. Hoje a minha família poderia estar morta. Vocês não têm noção quantas vezes traficantes entraram dentro da minha casa armados. Quantas vezes a minha mãe já acordou com um traficante falando pra ela, ou você me dá o dinheiro ou eu mato. Gente, pra vocês terem uma noção, a gente encostava o berço da minha sobrinha na porta, eu e a minha irmã, colocava o berço da minha sobrinha na porta, assim, e dormia nós quatro, tudo na cama, uma cama de casal, nós quatro, eu, minha irmã e minhas duas sobrinhas, de medo do que poderia acontecer de madrugada, de alguém entrar. Estamos todas aqui. Eu conto, se você rolar o feed aí, meu feed aí pra baixo, você vai ver que eu conto o testemunho, um pouco do testemunho meu e da minha irmã. Tem aí. E isso é só a prova que eu te falo. Eu venci, você também vai vencer.
Eu tinha tudo para desistir, mas não desisti. Deus tinha tudo para simplesmente olhar para mim e falar: ah, Paula, você não quer, então não quer. Porque eu questionava isso para Deus. Deus, você existe? Então por que eu passo por isso? Deus, você existe? Então por que meu padrasto está assim? Por que a minha mãe está assim? Por que a minha família é assim? Quantas vezes eu questionei por que Deus me fez nascer numa família tão louca igual eu nasci? Numa família toda desorganizada igual eu nasci? E Deus me mostra hoje claramente: eu te levantei justamente porque você vai alcançar a sua casa, porque você vai mudar a história da sua família, porque você vai ser o sal dessa terra, a luz desse mundo, você vai fazer a diferença nessa casa. E é para isso que eu nasci, e é para isso que eu quero te falar: não desista, não desista, amada, porque Deus vai te usar. Deus vai usar essa situação para glorificar o nome dele, para que você possa testemunhar: Senhor, eu venci, eu não desisti, eu fui fiel até o fim. E a gente sabe que o fim aqui na terra é o começo de uma eternidade lá no céu. Aqui eu encerro essa palavra para você. Aqui eu encerro hoje esse devocional para você, te dizendo isso de todo o meu coração. Não faça como João Batista, que quando preso começa a questionar a existência, a veracidade de quem é Jesus. Que quando está passando pelo problema começa a questionar: será que Deus existe? Será que eu sou filha mesmo? Não. Quando você estiver passando por um problema, olhe para a cruz. Ela está vazia. E se ela está vazia, se você for lá em Israel hoje, o túmulo de Jesus está vazio. Sabe o que isso significa? Ele venceu. Ele venceu a própria morte para dar vida para mim e para você. E nós, a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedoras em Cristo, porque a gente vence sobre a vitória dele. Então creia nessa palavra hoje. Você é mais do que vencedora. Você é mais do que vencedora. Muito mais. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Gente, eu sou chorona, já falei. Quem me conhece sabe, Paula é uma manteiga derretida. Quem vê acha que é fortuna, não é nada. Chora, minha filha. Isso aqui chora, que é uma beleza. Deixa eu pôr um louvor aqui pra gente poder orar. Gente, tem que a Lana tá aí, a Laninha sabe, a Lana passou esses perrengues comigo. Lana lembra quando meu padrasto tomou o tiro, eu fui lá pra casa dela. Veio ela, os meninos tudo correndo, né, Laninha? A Lana tá comigo tem o quê? 20 anos? 20 anos que eu conheço a Lana, tá comigo, sabe muito bem dessa história. Sabe o tanto que foi, como se diz, né? Foi tenso, mas eu venci. Coisas maiores virão. Milagres vão acontecer na nossa vida nessa manhã, amém? Você pode crer nessa palavra? Você crê? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada amada, de cada pessoa que está aqui comigo nessa live, daquelas que vão ver depois. Abençoe, meu Pai, esse coração que às vezes, Senhor Deus, está se sentindo perdido. Às vezes essa mulher tem se sentido abandonada, sozinha. Às vezes no meio desse vendaval todo, desses problemas, ela perdeu a sua identidade. Ela perdeu quem ela é e ela questiona inclusive a sua existência. Assim como eu já questionei várias vezes. Pai, mas o Senhor me mostrou que eu sou filha amada. O Senhor me deu fé suficiente para não abandonar o Senhor, mas para permanecer firme até o fim, apesar de todas as lutas, de todas as adversidades. E eu tô aqui nessa manhã para testemunhar para a vida de cada um, meu Pai, que Tu és real. Tu és real, meu Pai. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas vai acontecer em nome de Jesus, eu creio. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor coloque a fé nesse coração agora. Que o Senhor encha a vida dessa mulher com Teu Espírito Santo, com a Tua unção, com o Teu poder. Que o Senhor traga ela, meu Pai, de volta à realidade, meu Pai. Que o Senhor desperta no seu coração o seu propósito, o seu chamado. Aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela, meu Pai. A obra do Senhor, meu Pai, vai completar em nome de Jesus.
Vai completar nesse casamento, vai completar na vida sentimental daquelas que estão solteiras, vai completar, meu Pai, na vida financeira, na vida profissional. O Senhor vai erguer a vida dessa mulher, meu Pai. O Senhor vai exaltar a vida dessa mulher. O Senhor vai trazer para ela, meu Pai, realidades ainda que ela nem viveu, aquilo que os olhos dela nem viu, meu Pai, aquilo que o ouvido dela não ouviu. Eu creio que o Senhor tem preparado o melhor, meu Pai, e no tempo certo o Senhor há de revelar, o Senhor há de trazer a existência na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigada, obrigada por essa palavra, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amadas. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. O quê? Mas a fé é a certeza do que não pode se ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer. Você pode declarar isso pra gente finalizar? Ó, que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Declare isso na sua vida hoje. Que coisas maiores virão, eu creio. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Ó, beijo no seu coração, senão eu empolgo, né, gente? Até amanhã, 7h30 da manhã. Tira o print, deixa eu abaixar aqui. Eu confiarei. Vamos fazer aquela semeadura, lembra? Como que a gente semeia? Tira o print, marca nos seus stories e convida uma amadinha para estar aqui conosco amanhã. Print da cara toda inchada de choro. Meu Deus! Tira aí. Me printa, me posta, aliás. Me posta lá nos seus stories. Convida alguma amadinha para estar conosco amanhã, às 7h30 da manhã, tá bom? Um grande beijo, excelente dia, uma ótima terça-feira para você, em nome de Jesus.